Graça e paz, amados, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a consolação do Espírito de Deus repouse sobre a vida de cada um de nós. Que a paz seja sempre convosco, amados. Amados, hoje iremos abordar um tema que, ao meu ver, é bastante pertinente, importante a gente tentar examinar, entender esta questão. O tema do vídeo é a complexidade das Sagradas Escrituras. Por que esse livro é tão complexo, irmão? Por que esse livro é tão difícil de entender? Por que tantas interpretações? Nós vimos cada um tendo uma visão, cada um tendo uma linha sistemática de interpretação, cada instituição tem uma compreensão que difere da outra. E nós ficamos nos perguntando, onde está a verdade em tudo isso? Nós que pregamos uma verdade absoluta, que em Cristo há a verdade plena, absoluta de Deus, mas o seu povo não consegue compreender, não consegue se unir, não consegue ter comunhão numa só verdade. Cada um pregando a verdade de uma ótica diferente, Então nós vamos aqui, irmãos, examinar algumas coisas, trazer algumas informações. Eu também tenho algumas anotações aqui que eu faço nas minhas meditações que eu acho importante, mesmo porque a nossa mente ela falha também, irmãos? A nossa mente não é perfeita, Graças a Deus por isso, porque isso mostra a nossa dependência, a necessidade de estar sempre buscando examinar, orando, buscando em Deus, para que Deus possa nos fazer compreender sempre um pouquinho melhor da sua palavra. Então, primeiramente, antes de mais nada, vamos fazer leitura, irmãos, da segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, o versículo 15 e 16, que o apóstolo Pedro diz assim: E tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Glória a Deus. Então nós vemos, amados, que mesmo o apóstolo Paulo reconhecendo o apóstolo Pedro reconhecendo o apostolado de Paulo, mesmo o apóstolo Pedro entendendo que aquilo que Paulo estava escrevendo era verdade, Pedro enxergou naquela verdade dificuldades de compreender, pontos difíceis de entender. Pedro fala, pontos difíceis de entender. Então daí a gente vê, irmãos, como é difícil a palavra de Deus. Não é fácil. A Bíblia, ela, no grego Bíblios, ela é uma biblioteca, irmãos. É uma reunião aqui de 66 livros. Isso na nossa Bíblia protestante. Na Bíblia católica tem mais 7 livros, que são os livros deuterocanônimos, ou livros apócrifos, mais chamado. São livros que nós não conhecemos como livros inspirados, Entendemos sim que há um contexto histórico em alguns daqueles livros, mas ele não se harmoniza com os outros livros das Sagradas Escrituras. Por isso que nós não temos ele como palavra de Deus ou como contendo a palavra de Deus, Mas agora vamos entender o seguinte, irmãos. A Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, a nossa Bíblia cristã, protestante, ela tem 66 livros. 66 livros.
é dividida no meio entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido assim, irmãos, só para a gente entender melhor essa questão. O Antigo Testamento ele é dividido nos 5 livros de Moisés, tá? Chamado de Pentateuco. Então, os 5 livros de Moisés é Gênesis, né? Êxodo, aí vai Levíticos, Números, Deuteronômio. Então, são esses 5 livros da lei de Moisés, tá? Depois desses 5 livros, existem os livros denominados como os livros históricos, né? Josué, Juízes, aí vai Ruth. Esses 3 livros, já de antemão, eles já mostram o quê? A entrada do povo de Deus, do povo de Israel, que era o representante, né? O povo de Deus representante na terra era Israel. Esses 3 livros vai contar na narrativa a história do povo até alcançar a Canaã e depois alguns acontecimentos posteriores. Depois vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Depois nós vamos ver 1 Crônica, 2 Crônica. Esses 6 livros vai narrar a história de Israel, a história de Israel até a destruição de Jerusalém. Depois nós vamos ver Esdras, vamos ver Neemias e Esté. Esses 3 livros também vai narrar a história dos judeus após o retorno do exílio da Babilônia. O povo tinha se rebelado contra Deus e Deus foi lá e permitiu que Nabucodonosor levasse o povo cativo para a Babilônia, né? Depois nós vamos ver os livros dos profetas, irmãos. Os livros dos profetas são 17 livros, tá? Aí nós vamos contar, ó, Isaías, Jeremias, vamos contar Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, que mais? Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, isso mesmo. Então nós vamos contar 17 livros dos profetas. Então contamos os livros chamados Pentateuco, que é o livro da lei, os livros históricos, que conta a história do povo de Israel. Depois o livro dos profetas, que ali está as profecias, né, para aquele povo, as profecias que apontavam para Cristo, que apontava para nós também. Então, tudo está ali nos livros dos profetas. Depois, nós vamos ver também os livros também, irmãos, os livros chamados de poéticos também, que você vai ver ali Jó, você vai ver Salmos, você vai ver Eclesiastes, Cantares de Salomão, né? Então você vai ver esses livros aí, né? Que são os livros poéticos chamados, né? Jó também entra nesses livros poéticos também. Provérbios também é um livro poético, livro de sabedoria, né? É um livro de sabedoria também, né? Depois, irmão, nós vamos ver as escrituras do Novo Testamento, as escrituras gregas, né? Começa com os evangelhos, que vai contar a narrativa, né, da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, contada por Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós vamos ver o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver, depois de Atos dos Apóstolos, as 21 cartas que foram escritas para as igrejas. Aí a gente vai ver Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, carta para Tito, Filemon,
Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª carta de João, a carta de Judas e o Apocalipse por fim. Olha o tanto de livros, irmãos, de cartas na Bíblia Sagrada. Aí, para não ser mais, para ainda não bastasse somente isso, né, irmãos? A gente vai ver agora que todo esse livro aqui, de Gênesis Apocalipse, o que acontece aqui, irmão? Aqui existe dispensações, né? Tempos diferentes que Deus tratou com a humanidade, que Deus tratou com o seu povo, tempos diferentes, dispensações diferentes, pactos diferentes, alianças diferentes. Cada tratado com o povo foi de maneira diferente, né? Tem a dispensação aqui da inocência, quando o homem foi criado, né? O homem era perfeito, né? O homem era inocente, não tinha malícia, não tinha maldade. Depois nós vamos ver a da consciência, quando o homem cai no pecado, ele tem a consciência do pecado, a malícia entra no coração do homem. Depois nós vamos ver o governo humano, quando o homem começa a se rebelar contra Deus, quando o homem começa a se inclinar para a carne mesmo, a fazer aquilo que era abominável ao Senhor. Depois nós vamos ver Deus, né, começando uma obra de restauração pelos patriarcas, né? Ali você vai ver Deus chamando Abraão, e de Abraão, né, Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os filhos, e aí vai gerando a nação de Israel. Nós vamos ver também a dispensação da lei nesse contexto, né? Nesse contexto, a dispensação da lei dispensada por Moisés para o povo de Israel em específico. E depois, posterior a isso, nós vamos ver a dispensação da graça, no qual a lei foi dispensada agora pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo agora. A lei do Espírito de vida, né, no qual nós respondemos segundo essa lei. Essa nova dispensação, essa nova aliança, esse novo pacto é um novo tratado, é um novo conceito de Deus para a humanidade, né? Aquilo que foi para antes de Israel, foi antes de Israel, antes da lei, durante a lei para Israel, aquilo foi naquele tempo para Israel, naquela dispensação, agora é graça, né? Agora vivemos a dispensação da graça, o favor imerecido, né? E depois da graça, irmão, essa dispensação, virá ainda o milênio, que ainda há de vir, depois do arrebatamento da igreja, depois que Deus, né, recolhe o seu povo. Deus começa no milênio tratar com Israel pela promessa que Deus fizera pela sua palavra, né? Então a gente vê aí as alianças que Deus fez com Adão, com Moisés, com Noé, com Abraão, com Isaac, Jacó, com os israelitas, com Davi e com a humanidade por intermédio do Filho de Deus. Então olha só, irmãos, 66 livros, né? Ali ele vai contar a história, né, do povo, das nações, da humanidade, desde a criação do homem, desde como foi criado, tudo resumido, irmãos, de um livro só. Tudo resumido aqui dentro, ó. Tudo aqui, ó. Toda a história da humanidade até 2000 anos atrás, tudo relatado aqui. E agora, irmão, como entender tudo isso? Fora a linguagem que as escrituras têm, né? Entender que ela tem a sua linguagem literária, né? Isso é fato. Mas também ela tem a linguagem dela figurativa, simbólica, que é uma linguagem representativa, tem hiperbole dentro dela, tem símbolos, né? Não pode interpretar tudo ao pé da letra, não dá para interpretar. Tem textos, tem passagens, tem lugares que não dá para interpretar ao pé da letra a palavra de Deus, né? Tem que entender a riqueza da linguagem das Sagradas Escrituras, né? E outra coisa, amados, aqui dentro existe algo muito forte,
que é a dispensação da graça, da lei e da graça, né? Da graça. Isso talvez seja algo, as coisas mais complexas para a gente entender. Porque o que acontece? A gente pega as Escrituras e a gente vai ler a palavra de Deus, né? Aí a gente vai, vamos aqui, ó, vamos ler aqui atrás, vamos ler aqui Deuteronômio. Deixa eu pegar um versículo aqui, vai. Só aleatoriamente para a gente só ter a compreensão do que é ler a palavra de Deus, ó, como a complexidade. Ó. Eu vou pegar o capítulo 12 aqui de Gênesis, quando Deus faz uma promessa, né? Quando Deus faz uma promessa para Abraão. Olha que Deus fala para Abraão, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Né? Essa promessa, amados, foi feita para mim, para você, ou foi feita para Abraão? Então, pegar esse versículo isolado, irmãos, mutilar desse contexto e querer falar, olha, tá vendo? Deus está prometendo, né? Que se nós largar nossa casa, se nós largarmos, né, a nossa parentela e sair por aí pelo mundo afora, né? Deus vai fazer uma obra grande na nossa vida e vai nos abençoar muito na terra. Não é assim, irmãos, que lê a palavra de Deus. Não é dessa maneira. O que Deus tratou com Israel foi com Israel. O que Deus tratou com Abraão é com Abraão. O que Deus vai tratar conosco é depois aqui, ó. Aqui sim vai se estender para nós, olha só. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se referindo a Israel e as famílias de cada tribo, e estendendo também a nós também, né, os gentios que eram levados a ídolos e alcançamos a salvação por intermédio da promessa feita a Abraão, que Deus faria dele uma grande nação e nele seria bendito todas as famílias da terra. Nós alcançaríamos também a salvação. Então é essa complexidade das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é um livro espiritual. Ela tem o seu contexto histórico, ela tem o seu contexto, né, os seus relatos, sua narrativa literária, figurativa, simbólica, mas ela é um livro espiritual. Requer de nós uma elevação espiritual muito grande, irmãos, para que nós venhamos compreender a palavra de Deus, né? Não podemos aleatoriamente dar a nossa interpretação, né? Olha a complexidade que é examinar as Escrituras. Olha a dificuldade que é compreender a palavra de Deus. Então não é algo que depende somente, amados, de você conhecer a letra, de conhecer a literatura, não é só isso. Isso é um livro inspirado por Deus, requer um grau de elevação espiritual, né? Requer de nós que nós venhamos buscar essa compreensão, né, irmãos? Então, o vídeo de hoje é mais para explicar acerca da complexidade da palavra de Deus, o tão complexo que é compreender essa palavra. Amém, irmãos? Mas eu creio que Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar força, Deus vai nos capacitar pelo seu Espírito, porque a palavra de Deus se recebe pela revelação de Deus, mas requer de nós também que nós venhamos meditar, buscar de Deus as revelações, e poderoso é Deus pelo seu Espírito de capacitar, nos dar o dom da ciência, da sabedoria, da inteligência, né, irmãos? Entender que somente pela razão não vamos compreender a palavra de Deus. A razão é importante, sim, né? Tem razão também na palavra de Deus,
Mas a razão, irmãos, ela caminha até um certo ponto, a razão caminha. Depois, irmão, vai transcender. A fé vai transcender a razão. Os dons de Deus vai nos levar a profundidades no qual a razão não pode nos levar. Quem estiver preso à razão, meu irmão, ficará na superfície das revelações de Deus. Na superfície das revelações de Deus. Mas quem se inclinar para buscar em Deus, pelo seu Espírito, vai mergulhar no oceano das revelações de Deus. Deus tem muito para revelar para nós, muito para nos ensinar. E nós somos muito meninos na compreensão da palavra de Deus. A verdade é uma só existe uma verdade. E essa verdade está em Deus. Essa verdade não está no A, não está no B, não está no C, não está no irmão Alex, não está no irmão Beltrano, nem no irmão Ciclano. Essa verdade está em Deus. E Deus quer gerar essa verdade em nós. E para que Deus venha gerar essa verdade em nós, nós temos que ter muita humildade ao examinar as Sagradas Escrituras, irmão. Muita humildade. Tomar cuidado nas afirmações que nós fazemos, né? Porque aquele que quiser ser mestre, né? Não quereis ser mestres, diz a palavra, porque cuideis que o juízo será maior sobre vós, né? Mas muito cuidado no que ensina. Eu aqui, irmãos, tudo aquilo que eu for abordar aqui nesse canal, os irmãos podem ter certeza que eu vou falar com muita ressalva, com muita humildade, porque o homem que não tropeça em palavras, ele é perfeito. Não é o meu caso. Eu tropeço a todo momento, irmão. Sou falho. Mas o meu desejo de servir a Deus é muito maior do que as minhas fraquezas, né, irmãos? O desejo é de fazer alguma coisa para o reino de Deus. O desejo é de ajudar. Às vezes, um vídeo tão simples desse, para alguns, né, já não serve para nada, mas tem pessoas que esse conteúdo vai ser importante, né? Ele vai entender como que as Escrituras não se pode ficar mutilando o versículo fora de contexto, né? Pegando promessa que foi feita para o povo de Deus lá atrás e querendo aplicar para a igreja. Não é assim, né? Não é assim que se faz. Nós estamos vivendo agora debaixo da graça, irmãos. Nós respondemos segundo o Evangelho de Cristo. É esse Evangelho aqui, ó, de Mateus, Apocalipse, é o que está para nós, aqui está aqui, né? Ah, irmão Alex, então as Sagradas Escrituras a gente, no Antigo Testamento a gente rejeita? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Porque, ó, quando Cristo estabelece um novo concerto, uma nova aliança, né, tudo aqui para trás se torna obsoleto, né? Tudo aqui para trás já não tem aquela força, né? Mas o fato de Cristo estabelecer um novo concerto, uma nova aliança, e anular aquele antigo concerto, aquela antiga aliança, não quer dizer que Cristo anulou as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Não. O que Cristo anulou do Antigo Testamento foi aquele pacto mosaico. Foi aquele pacto mosaico. Aquele pacto mosaico tinha um propósito, tinha um fim, né? Ali o propósito era conduzir o povo até a posteridade de Abraão, que é Cristo, né? Ali era um propósito educacional, né? Pedagógico aquele povo, instruir eles na justiça, fazer com que eles viessem entender a verdade de Deus, né? Conservá-los e conduzi-los até a maturidade no qual eles alcançariam, né? Pela posteridade de Abraão, que é Cristo, e aí pela graça ser justificado, pela graça, pelo Evangelho, pelas boas novas de salvação, né? Então, o que era da lei é da lei, o que é da graça é da graça. E nós iremos abordar, irmãos, alguns assuntos relacionados a essas questões, né? Tem um sentido da parte de Deus, né, o desejo de fazer algumas abordagens com relação à lei e à graça,
né? Vou fazer alguns vídeos para falar sobre a revelação da graça, no qual nós vamos abordar o livro de Gálatas e o livro de Hebreus e talvez algumas passagens de Romanos, para que a gente venha entender o que era a lei, para que propósito era a lei, o que é a graça e o que está revelado na graça, para que a gente venha compreender a perfeita e agradável vontade de Deus, né? A lei era santa, a lei era espiritual, a lei era boa, porque a lei continha a palavra de Deus, a vontade de Deus. Mas a lei não era a verdade absoluta. A lei não cumpria toda a justiça de Deus, né? A lei não justificava ninguém. A lei não pôde nos aperfeiçoar. Não pôde nos aperfeiçoar. Somente Cristo pode nos aperfeiçoar pelo seu Evangelho, pela sua palavra. E a lei era transitória. Tudo que está lá atrás é sombra, é figura, é arquétipo, é alegoria, é transitório, é pano de fundo. Nada daquilo ali é imagem exata das coisas de Deus. A imagem exata está na revelação do Evangelho, que foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo. E para que esse testamento ganhasse força, foi necessário que o nosso Senhor morresse na cruz e vertesse seu sangue, para que esse testamento ganhasse força. E nós não podemos mudar o testamento de Cristo. Se o testamento de um homem, né, se um homem está vivo, se ele estando vivo, o testamento dele pode ser mudado. Mas uma vez que ele morre, ninguém pode mudar o testamento de um homem. Se o testamento de um homem, como eu e você, um homem normal, né, se nós morremos, nenhuma autoridade dessa terra pode mudar o nosso testamento. Nenhuma autoridade dessa terra pode chegar lá e mudar alguma coisa. Se eu deixei uma casa para minha esposa e deixei um carro para minha filha, nenhuma autoridade dessa terra pode mudar esse testamento. Por quê, amados? O testamento de Cristo, muitas vezes a gente quer mudar. Muitas vezes a gente quer adulterar o testamento de Cristo. Estabelecer o testamento aquilo que não está no testamento. Subtrair do testamento aquilo que não pode ser subtraído do testamento. A palavra de Deus, ela é muito fiel quando se diz respeito à justiça de Deus para aqueles que distorcem a palavra de Deus, querem estabelecer aquilo que Deus não mandou estabelecer. O homem cai em condenação. Acabamos de ler, né, 2 Pedro 3, né, que os indoutos distorcem as epístolas de Paulo e também as escrituras para a sua própria perdição. Porque, irmão, todo aquele que distorcer a palavra de Deus cairá em condenação. Então não podemos mutilar nada do Antigo Testamento para colocar no Novo e nem vice-versa. O que está aqui atrás, irmãos, o que nós vamos aprender com o que está aqui atrás? Os princípios, os valores, a revelação de Deus para aquele povo, né? Aqui nós vamos entender, conhecer o caráter de Deus, a vontade de Deus, vamos entender a justiça de Deus, o caráter amoroso de Deus, de misericordioso de Deus. Tem profecias nesse livro aqui atrás, aqui, que Deus aponta para o Filho e se cumpriu no Filho. E muita coisa que ainda há de se cumprir. Isso não pode ser anulado de maneira nenhuma. Paulo falou, tudo aquilo que dantes foi escrito é para o nosso ensinamento, para que por intermédio das Escrituras nós venhamos ter esperança, consolação. Então aqui, irmão, atrás, no Antigo Testamento, tem muita coisa, irmão, que nos consola, né? Gera fé em nós, gera esperança em nós, né?
Agora, aquele que não militar legitimamente não será coroado, irmão. Né? A Escritura, não adianta você pegar a Escritura aqui atrás e querer estabelecer leis de Moisés para a igreja. Isso não é militar legitimamente. Né? Agora, pegar os ensinamentos, como Deus operou com aquele povo, né, irmão? Os princípios e os valores de Deus que estão aqui atrás, profecias que estão apontando ainda para as últimas coisas. É muito ensinamento, irmão, é muita riqueza que tem aqui. Paulo falou que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir em justiça e nos instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, irmãos. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para essa finalidade. Então a Escritura, irmão, tanto do Antigo Testamento como do Novo, toda ela que é inspirada é proveitosa para nos ensinar. Mas uma coisa nós temos que entender é o seguinte: as Escrituras, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Não se escandalize com isso. Se os irmãos lerem as Escrituras, os irmãos vão ver que eu estou falando e procede o que eu estou falando. Aqui dentro tem a palavra do homem, tem a palavra do diabo, tem verdade, tem mentira. Aqui tem tudo isso. Falsa profecia, profecia verdadeira e também a palavra de Deus. Também a palavra de Deus. Né? Então é isso que nós temos que entender, irmãos. É isso que nós temos que compreender. Quando Deus pede assim na palavra dele, para não comer carne de porco, aí você pega, mas está na Bíblia, irmão, está na Bíblia que não pode comer carne de porco. Irmão, mas para quem ele está pedindo? Para quem ele está pedindo? Né? É isso que nós temos que entender. Está pedindo para a igreja não comer carne de porco? Ou estava pedindo para Israel por causa que a lei requeria aquilo deles? Não é porque está nas Escrituras, irmão, que tudo é palavra de Deus para nós. Tem palavra de Deus aqui que era para o povo de Israel. Tem palavra de Deus no Novo Testamento que é para nós. Tem aquilo que não é palavra de Deus aqui dentro. Então isso nós temos que compreender também, para que nós não venhamos cair em erro. Vou dar um exemplo para os irmãos, como a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha ter uma interpretação equivocada acerca das Sagradas Escrituras. Uma vez foram na minha casa duas pessoas de uma certa religião, eu não quero aqui entrar nos pormenores, e eles queriam me convencer que o caminho que eles seguem é o caminho correto, é onde contém a verdade de Deus. E o que eles fizeram, amados? Eu recepcionei eles na minha casa, entrou e começaram a tentar me convencer. E aí eu vi que nós não estávamos chegando no mesmo consenso, a mesma compreensão. Porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é Deus na sua essência, na sua natureza. Eu não creio em 3 deuses, eu creio num Deus só, mas eu creio num Deus pleno, um Deus numa plenitude tão grande, numa grandeza tão absurda para a nossa mente, que a matemática nossa não consegue entender que 3 se torna 1 e 1 se torna 3. A nossa faculdade, a nossa racionalidade não compreende isso. Deus é absurdo para nós. É absurdo. Então eu creio num só Deus, né? Criador de todas as coisas, em cuja unidade se encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por mais que homens possam revirar as Escrituras para provar o contrário disso, isso está firme no meu coração, irmãos. Então Cristo é digno de louvor, é digno de adoração como Pai. O Pai lidera essa autoridade, esse poder. E aí não chegamos no consenso. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte:
Me mostra um versículo bíblico onde está escrito que não podemos adorar a Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Irmãos, eles foram rápidos no gatilho. Me mostraram João, salvo erro, capítulo 4, salvo erro, que fala sobre o encontro de Jesus com a samaritana. Quando Jesus chega até a samaritana e pede água para a samaritana, e a samaritana fala: como que pode você, judeu, vir falar comigo que sou samaritana? Não sabe que nós somos inimigos? Né? E Jesus começa aquele discurso, né, com ela, né? E começa a revelar a vida dela, tudo. Ela vê que Jesus era um profeta. E ela faz uma pergunta para Jesus. Fala assim: Senhor, onde é o lugar que nós deveremos adorar? Porque os judeus falam que é no templo, mas nós samaritanos dizemos que é aqui, né, no monte. Aí Jesus fala que chegou a hora, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí essas duas pessoas dessa religião falaram assim: está vendo aqui, jovem? Está vendo aqui? Jesus está falando, não é nós que estamos falando, é Jesus que está falando. Jesus está falando que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Não adora Ele, adora o Pai. Irmãos, se Deus não tivesse nos dado graça para compreender esse texto na hora, irmãos, talvez essa interpretação teria bagunçado um pouquinho com a minha mente. Mas eu louvo a Deus que na hora Deus me deu uma revelação acerca disso, na hora, me fez compreender o texto, na hora. Eu falei assim para ele assim: olha, realmente Cristo disse isso mesmo, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual que foi a indagação da samaritana? Ela perguntou para Jesus se eles podiam adorar ao Pai e ao Filho, ou a indagação dela foi o local de adorar. Olha só, irmãos, como que muda as coisas. Ela não perguntou se ela podia adorar Jesus, não foi isso que ela perguntou. Ela perguntou onde era o local, porque havia divergência entre o judeu e o samaritano. O samaritano falava que era no Monte Gerizim, o judeu fala que era no templo. Era essa divergência. Não era a divergência se podia adorar Jesus Cristo, se podia adorar o Pai, mesmo porque Cristo não veio na terra para ser adorado naquele momento. Ele veio na terra para glorificar o Pai. Ele se fez carne, ele se fez homem, ele se fez pequeno, se fez servo. Ele veio servir o Pai, ele não veio ser servido. É isso que nós temos que entender. E aí, quando eu falei isso para aquele grupo se dispersou, aqueles dois rapazes se dispersaram e foram embora, envergonhados. Mas quando as pessoas, talvez com a mesma habilidade, eles conseguiram enganar, persuadir, usando as Escrituras, irmãos. Usando as Escrituras. Por isso que o povo de Deus, irmão, tem que examinar a palavra de Deus, tem que buscar as revelações, por mais que ainda tateando como no escuro, por mais que ainda não compreenda as verdades de Deus plena, temos que buscar a compreensão da palavra de Deus, amados. Deus falou pelo profeta Oséias: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, e porque negligencia, rejeita, eu rejeitarei também esse povo. Olha só, irmão, a nossa negligência, né, de conhecer a Deus faz com que nós venhamos ser destruídos, e ainda faz com que Deus venha nos rejeitar. No mesmo livro de Oséias, Deus fala assim: conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Não é eu sou batizado, já ouço a palavra na igreja e amém. Não, irmão. Conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. É de fé em fé, é de glória em glória, é crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento de Deus, irmãos. Alcançar a estatura de varões perfeitos, a medida completa de Cristo. Existe uma complexidade nas Escrituras? Existe. Mas isso não pode nos inibir
de buscar o conhecimento, de buscar as revelações, de buscar compreender, de questionar a Deus. Senhor, por que assim? Por que desse jeito? Qual é a verdade, Senhor? Onde está a verdade? Me revela, me faz entender. Assim nós temos que fazer, irmãos. Deus não precisa de eruditos, não precisa de homens sábios. Não que Deus despreza eles, não. Eles têm a sua importância também. Cooperaram com o Evangelho de alguma maneira. Mas a palavra de Deus diz que não são muito sábios. Deus chamou as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as que não são mesmo, para aniquilar aquelas que pensam que são, arrancar todo o orgulho do homem. Deus pega um analfabeto, Deus pega uma pessoa que não tem conhecimento de nada e revela a verdade para aquela pessoa. É coisa linda, irmãos. É pelo Espírito, é pela revelação, é pelos dons de Deus. Mas tem a nossa parte. A nossa parte não pode ser negligenciada. O fato da complexidade das Sagradas Escrituras não é impedimento para que nós alcancemos a compreensão, a revelação de Deus. Basta sinceridade e humildade e Deus nos revelará a sua verdade. Enquanto isso, não julguemos uns aos outros. Não apontemos uns aos outros. Não queremos nos achar donos da verdade. Que nós temos a interpretação, que nós temos a luz, que somos os condutores dos cegos, né? Somos uma luz, né, no meio das trevas. Nós temos a verdade absoluta? Não temos, irmão. A verdade está em Deus. Nós precisamos a todo dia, com humildade, buscar de Deus as revelações e compreender com Deus melhor, aprender com Deus melhor. Amém, amados? Termina esse vídeo, né, vou saudando com o ósculo santo do amor. Obrigado por nos acompanhar, né, mais essa meditação sobre as Sagradas Escrituras. E breve, logo, amados, vamos abordar esse tema que eu acho importante, a revelação da graça, no qual nós vamos difundir, né, essa questão do que é graça, do que é lei, o que está em vigência, o que não está em vigência, para que nós venhamos ter um pouquinho mais de compreensão acerca desse ponto. Agradeço a todos. Todos fiquem na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a consolação do Espírito repouse sobre cada um de vós. Deus abençoe.